e o Primeira Análise de 2014 começa falando de investimentos privados na infraestrutura do estado de São Paulo. E eu estou aqui com dois convidados da Fundação SEAD, o Ednei Dias, que já é um conhecido nosso aqui da Fundação SEAD, e pela primeira vez a Margarida Kalenkarian, que é pesquisadora também da Fundação SEAD. Vocês vêm falar sobre o boletim Primeira Análise, que foi uma edição de dezembro de 2013, sobre os investimentos privados impulsionando a infraestrutura do estado de São Paulo. Ednei, você que coordenou a pesquisa junto com a Margarida, eu queria que você começasse dizendo para a gente o porquê desse tema, né? E qual que é a importância de fazer uma leitura em cima desses dados, tratar da infraestrutura, dos investimentos em infraestrutura pelo setor privado. Bom, hoje a gente sabe que um dos grandes desafios da economia brasileira como um todo é alavancar investimentos, em particular em infraestrutura. Não é um problema só brasileiro, né? Existem uma série de arranjos institucionais que são tentados por economias importantes como é a Índia, que também sofre esse tipo de problema, para que esses investimentos realmente aconteçam. E tem também a redefinição do papel do Estado nesses investimentos. Então, o nosso objetivo aí foi, ao usar a PIESP, que é a Pesquisa de Investimentos Anunciados, ver qual a relação que as concessões e as transferências de competências que antes o Estado tinha para o setor privado significam em anúncios de investimento, em novas oportunidades na economia. E o caso de São Paulo, como a gente vai discutir, a gente vê que é bastante rico, né? Você tem uma trajetória, por exemplo, nos setores de telecomunicações, com as privatizações dos anos 90, que alavancou fundamentalmente o investimento, aumentou a qualidade de serviço, e uma experiência muito importante na área de transporte, né? Com as concessões de estradas que hoje colocam as estradas paulistas no topo do ranking nacional em nível de qualidade, né? Você disse da PIESP, que é a base de dados que foi utilizada, que é essa pesquisa de investimento anunciado. O que é exatamente esses dados? Então, a PIESP é uma pesquisa que foi instituída no final dos anos 90 e 98, então a gente analisa esses dados a partir de 98. São dados de investimento anunciados na imprensa. Esses dados são posteriormente checados e tratados pela Fundação SEAD, ou seja, nós temos um processo de ligar para essas empresas, verificar se o cronograma é esse mesmo, se confirma isso. Então a gente consegue um panorama, quer dizer, do que vai ser um investimento num horizonte de alguns anos, pelas diversas regiões do Estado, por setores. Então, ela é uma pesquisa antecedente do nível de atividade futura. E, Margarida, eu queria te perguntar, então, qual foi o principal achado de vocês nessa pesquisa? Qual que é o dado principal que chama a atenção? O dado principal, ele foi uma decorrência da última divulgação que a gente fez da PIESP, que foi o dado de 2012. A gente percebeu que nos 3 últimos anos, os investimentos em infraestrutura, eles ganharam um destaque muito grande. Desde 2009, eles seguiram uma trajetória ascendente e nos últimos 3 anos, eles atingiram recorde, né? Então, a gente... Tanto público quanto privado, no caso. Isso, o total. E aí a gente começou a tentar comparar isso tentar sentir qual era a influência que a gente começou a perceber. Em 2012, uma das coisas mais fortes que aconteceram foi a concessão dos aeroportos de Cumbica e Guarulhos. Eles deram uma arrancada muito grande para o setor de transportes, que incorpora a estrutura, a infraestrutura aeroportuária e tudo mais. Então, esses investimentos que foram anunciados para esses 2 aeroportos, que na verdade são os 2 maiores de carga do país, e o de Guarulhos sempre está no topo do ranking, e Viracopos, de 2010 a 2013, ele quase duplicou o seu volume de passageiros, a movimentação de passageiros. Ele passou, a última
coisa que eu tinha visto a respeito é que ele passou do 11º para o 6º lugar. E com essa privatização e com o ritmo acelerado que as empresas que conseguiram essa concessão estão dando, a tendência é que ele realmente assuma uma posição de muito destaque no país. Bom, a gente já vai ver então esses dados que você está falando de infraestrutura, esse crescimento, mas Ednei, eu queria te perguntar uma coisa. A Margarida disse que muito por conta desse processo de privatização, processo de concessões de empresas públicas e de serviços públicos, isso acaba sendo alavancado esse investimento. Então, eu queria que você falasse um pouco desse papel das concessões e a importância de que o poder público se alie ao poder privado, né, às empresas privadas, para poder oferecer esse tipo de serviço? O que se tem é o seguinte, olhando a experiência brasileira das últimas décadas, né, para se restringir ao caso brasileiro, a gente teve um modelo de Estado bastante ligado ao setor produtivo, sendo dono por exemplo, de companhias aéreas, como foi o caso da VASP, tendo um papel muito grande na produção. Isso começou a entrar em crise a partir dos anos 70, foi um modelo que o Estado começou a ter dificuldades de ter poupança para financiar isso, se tornou muito caro. Algumas estruturas ligadas à estrutura produtiva do Estado se mostraram ineficientes e isso gerou um processo de redesenho. Paralelamente, você tem um novo marco do papel do Estado com a Constituição de 88, que você tem uma definição maior do Estado no campo social. Então, entre um Estado pouco eficiente em funções que ele tem pouca capacidade gerencial, né, e um Estado que precisa se voltar mais para a saúde, educação e serviços ao cidadão, que são mais características do poder público, né, ocorre esse tipo de transição. E aqui no estado de São Paulo a gente teve esses reflexos bastante positivos, né? Como eu havia dito, com a questão das estradas, né, que melhorou bastante o nível, uma coisa em nível nacional que é a comunicação, e outros campos ainda que esse relacionamento pode se estreitar e se tornar mais positivo. Então a gente tem um Estado que deixa de ser produtor para ser um Estado mais regulatório, um Estado que tem um papel atuante e importante na garantia da qualidade do serviço público, né? Agora, questões relacionadas a aspectos gerenciais, de eficiência, o próprio setor privado, historicamente, tem mais agilidade, os processos de compra, de prestação, de questões burocráticas mesmo, exatamente, né? Claro. Então você redistribui competências, né? Bom, falando um pouco então desse total de investimentos, a gente tem até um gráfico aqui desse boletim de dezembro. Esse gráfico que a gente está vendo é um gráfico dos investimentos anunciados em infraestrutura, segundo tanto empresas privadas quanto públicas, e a linha vermelha é de empresas privadas, e a gente vê que está havendo uma inversão ali, né? O investimento das empresas públicas caiu, né? E o de empresas privadas está subindo, é isso, né, Ednei? Sim, essa é uma tendência histórica, né? Que a gente está vendo aqui em alguns momentos. A gente pega aqui, em 98, que a gente tem esse salto, esse patamar bastante superior, isso está muito relacionado com a primeira onda de concessões das rodovias paulistas. A partir de 2007, você tem essa mudança de patamar, mais uma vez voltada a um outro processo de concessões de rodovias. Aqui você disse 98, só para o nosso público saber, 98 é o primeiro dado da esquerda, né? Então a gente vê que a linha vermelha está lá em cima e depois ela cai e começa a ficar com uma certa estabilidade ainda para baixo. Se a pesquisa fosse um pouco mais antiga, né, a gente pegaria um patamar mais alto ainda, ligados a esse primeiro grupo de concessões em infraestrutura. Tá. Agora a gente vê aqui um acentuado, Margarida, a gente vê em 2008 para 2009 que
o setor público passou a investir mais de novo, né? E depois caiu de novo. O que se explica isso e esse investimento privado tem um pouco mais, um crescimento um pouco mais diferente, né? Menos assim. Na verdade, como a gente vai ver nos próximos gráficos, tem alguns investimentos que influenciaram decisivamente aí de estatais. A Petrobras, em 2011, ela anunciou um pacote fechado para o estado de São Paulo de investimentos que ela faria aqui. Então, isso acabou puxando bastante a importância das estatais, é um fator que puxou. Em 2010, você tem um investimento gigantesco também da Sabesp, que ela conseguiu a concessão do município de São Paulo, da capital paulista, para 30 anos, um saneamento básico. Então, são coisas pontuais que aconteceram aí e que acabaram dando esse salto. Quando a gente fala de investimento da Petrobras, também falando estritamente do estado de São Paulo também? Do estado de São Paulo. Tá. Só para a gente ter uma ideia do montante geral, o boletim da Fundação SEAD destaca que entre 98 e 2012, né, a Piesp, que é essa pesquisa, registrou um investimento anunciado no valor de 417,8 bilhões, né, quase meio trilhão, né, de dólares, estamos falando de dólares, né, sendo que 56,5% desse montante é ligado à infraestrutura. É isso, né? Exatamente. Bom, vamos então para o próximo gráfico. A gente está agora, o Ednei já adiantou um pouquinho falando da importância do investimento privado na área de transporte e a concessões de rodovia que aqui no estado de São Paulo já é um processo que vem acontecendo já há um certo tempo, né? No sistema Bandeirantes, em Anhanguera, né? Também a Anchieta Imigrantes e também na Ayrton Senna, Carvalho Pinto, né? Nas principais rodovias do estado, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho esse dado aqui, então, em relação ao transporte também, lembrando que o vermelho é empresas privadas e o azul empresas públicas. Assim, de forma bastante geral, né, você vê que, como você disse, já é um processo que tem relacionado ao transporte que já tem uma tradição no Estado, quer dizer, são 15 anos aí nesse gráfico, e que é uma experiência extremamente positiva do ponto de vista de desoneração do ônus de investimento por parte do Estado, né? Você tem, no caso de estradas, né, um patamar bastante alto e o investimento que está aí é basicamente de estradas, né? O privado, né? Isso. O privado. Isso. E o investimento público é muito importante aqui no estado para o transporte sobre trilhos, sobretudo na região metropolitana de São Paulo. Mobilidade urbana. Tá. A gente está falando de metrô, estamos falando de trens, né? Aqui da parte da Grande São Paulo. Agora, quando a gente fala que subiu o investimento privado, aqui a gente está falando que o boletim destaca que, na verdade, quase o investimento privado, desonerando o investimento público, é quase o dobro do investimento público, é isso, né? A gente vê aqui que as empresas públicas anunciaram os 35,6 bilhões, né, em transporte, mas as empresas privadas representaram mais do que o montante, né? Mais do que o dobro desse montante, é isso, entre 98 e 2012. A gente chega aqui, né, que esse valor aqui que a gente tem olhando para esse... são 71 bilhões, 71 né, bilhões. No período de 15 anos, não é isso? Isso. E o setor público foi a metade disso aí. Tá. Bom, vamos então agora passar para o próximo gráfico que a gente está falando. Só queria ressaltar uma coisa, que nesse investimento em transporte, não tem, existe o destaque das rodovias, mas também existe, nesse caso, 2012, de aeroportos, e ao longo do tempo, você tem um destaque importante no Porto de Santos. O Porto de Santos, os terminais do Porto de Santos, eles foram a decorrência de um arrendamento dos portos, uma política de arrendamento de portos que foi no início da década de 90. A partir do momento em que esses portos começaram a ser arrendados para o setor privado, você tem um salto. Em 92, você tinha em torno de 20 milhões de toneladas sendo movimentadas no Porto de Santos, e em 2013 está em 114 milhões. Quadruplicou. Agora vai ter a nova lei dos portos,
para Santos e já não tem mais espaço para colocar tanto terminal. O pessoal, o último nesse que aparece em 2012, você tem o do BTP, que é Brasil Terminal Portuários, que é uma associação entre de grandes empresas de navegação marítima, que são a MSC e a Maersk, e eles acabaram usando o lixão da Alemoa, eles recuperaram o lixão da Alemoa em Santos para instalar esse terminal gigantesco. Quer dizer, isso a gente consegue ver no gráfico, esse investimento portuário, a gente olhando aqui. Lá, na coisa dos transportes. Quando a gente fala de 2012, é isso? Em 2012 você esse tem especificamente esses dois gigantes, que são Embraport e BTP. A Embraport tem a Odebrecht e a Dubai. Então tem grandes empresas que faz com que o investimento mundiais, privado vermelho então, dá uma... você tem anúncios específicos. Também, né? Então, o forte ali você tem o Cumbica e Viracopos, mas também você não pode esquecer que os terminais eles tiveram uma importância bastante grande na trajetória dessa participação privada no setor. Sei que a gente está falando do estado de São Paulo, mas eu queria, não posso me furtar a perguntar se é uma característica paulista ou se existe no Brasil algum estado que também tem essas características de crescimento dessa maneira, né? Olha, é assim, quer dizer, a gente está, no caso, vendo a Piesp é uma pesquisa, assim, única, assim, né? Então, quer dizer, esse anúncio de investimentos, que eu saiba, não existe, assim, em paralelo. Mas talvez eu não poderia precisar, né, qual que seria o outro estado ou uma análise comparativa, mas o que a gente consegue ver é que pela dinâmica produtiva de São Paulo, pela importância de São Paulo na estrutura produtiva, né, você ter equacionado aqui a questão do transporte com essa participação grande, é claro que existem sempre desafios, são necessários mais recursos ainda para aprimorar o transporte em vários vetores, né? Mas é importante saber que uma parte está resolvida gerencialmente, está resolvida em termos de investimento, né? E que no caso, historicamente, a gente viu as estradas e agora a gente está tendo um desafogo muito grande de produtivo, que é, por exemplo, portos, que é uma coisa nevrálgica, e Santos tem um papel histórico, e a questão dos aeroportos. Os grandes aeroportos brasileiros estão no estado de São Paulo e estavam com uma defasagem, estão superando essa defasagem de uma maneira importante agora, né? Eu te perguntei isso porque a gente tratou aqui também num outro boletim do Primeira Análise das exportações paulistas e a gente vê que, comparando com os outros estados, São Paulo realmente tem uma importância muito grande na América Latina, né? Como um setor de exportação muito importante. Por isso que eu imaginei também que esse investimento em infraestrutura acaba sendo mais significativo aqui também, né? É verdade. Nesse caso que o Ednei está falando, essa coisa da Piesp ser única e tudo mais, a gente não tem muito elemento para comparar esses dados todos. Mas, na verdade, só essa coisa que esse dado que o Ednei deu da CNT, o resultado da pesquisa da CNT, que é a referência, das 20 principais ligações rodoviárias do país, que tem tudo classificação de ótimas, 18 são de São Paulo. E todas concedidas. Todas. Bom, agora vamos falar então um pouco, a gente acabou de falar de transporte, um outro setor importante que também faz parte dessa alavancagem de investimentos é o de telecom, né? O sistema Telebrás foi privatizado no final dos anos 90, né? E a gente tem aqui um gráfico que fala um pouquinho desse investimento em telecomunicações. Aqui a gente está falando só das empresas privadas, é isso, Ednei? Sim, porque na verdade a Piesp quando... Tem um probleminha aqui, mas enfim. A Piesp quando começou a ser feita, o setor público já tinha se retirado de cena, né? Então, mas aí pela série histórica a gente vê que a gente veio num patamar muito grande de investimentos anunciados no final dos anos 90. Mais uma vez, são investimentos anunciados, né? O que foi anunciado ali foi distribuído ao longo do tempo
E ao longo do período a gente tem aí uma velocidade de cruzeiro de anúncio de investimentos, né? E como muito desses investimentos já estavam programados, etc., são menos impactantes do que o feito aí nos anos 90. Mas, mais uma vez, quer dizer, o setor de telecomunicações, para quem se lembra, né, até os anos 90, até o início dos anos 90, era uma dificuldade muito grande, a pessoa ter um telefone, a qualidade... Ali até como se fosse um bem, né, a linha telefônica, né? A gente declarava no imposto de renda. E a questão da rapidez do transporte, da ampla acessibilidade das pessoas aos meios de comunicação, né, você tem impactos fortíssimos na economia, de distribuição de informação, de melhor alocação de recursos, que é um salto muito importante do ponto de vista qualitativo. Enquanto eu peço um pequeno auxílio para a gente voltar a emparelhar o nosso gráfico aqui no nosso telão, eu queria falar um pouco desses dados em telecomunicações. É muito expressivo esse crescimento de 98 para 2012? Como é que é como é que foi essa evolução? Na verdade, o que você tem aqui e aqui, quando estava falando dessa coisa do Estado não aparecer, a gente estava discutindo, estava comentando que a Telebrás está voltando, né? Então, ela foi recriada em 2010 e vai começar a aparecer novamente, talvez, nesse tipo de gráfico. Aqui você só tem empresas privadas. Voltamos aqui para a tela. Tá. Aqui você só tem empresas privadas atuando e você pegando os dados de telefonia fixa, de telefonia celular e de banda larga, você vê que os telefones fixos, que foram a primeira ideia das telecomunicações, eles passam de 98, quando foi privatizado por aí, de 18 para 68 no país. E São Paulo representando sempre em torno de 1/4 desse total. Para os celulares, por sua vez, eles pulam de 7 para... O último dado que eu tinha pego era 268 milhões, de 7 milhões para 268 milhões. E São Paulo também tem uma participação de em torno de quase 70 milhões de celulares colocados aqui. Aí, então, você tem que... E no caso da banda larga, a banda larga fixa, ela é quase... o último dado estava em torno de 40%, sendo aqui em São Paulo 20 milhões, mais ou menos, de acesso à banda larga, e quase 100 milhões de banda larga móvel, que aí São Paulo já volta para os 25% desse total aí. Então, entendi. A telefonia móvel, os dispositivos móveis, esse avanço que eles tiveram, foi um negócio extremamente importante para a evolução das telecomunicações e o atendimento amplo e de qualidade. A gente está falando de 35 bilhões de dólares, né? Sendo que 30% desse valor concentrou-se no momento da privatização em 98, como a gente vê no começo do gráfico ali à esquerda. Isso, a Telesp. Da Telesp, né? E depois, com esse investimento, ele é menor, mas ele passou a ser estável. E aqui a gente tem até essa observação aqui embaixo, que não há investimento público anunciado nesse setor, porque realmente, a partir desse momento, o Estado deixou de fazer os investimentos passando para o setor privado, certo? É interessante notar que esse período, né, aqui que a gente não tem, aqui a gente tem o Estado, o seu papel regulador, né, e foi o período da Revolução Digital. Isso foi um marco mesmo, né? Imagina, vocês mesmos dizem isso. Imagina nos anos 90, quer dizer, com aquela dificuldade toda das empresas estatais de comunicação, você estava num processo mundial de revolução de internet e depois de dispositivos e tal. Se você não tivesse solidamente preparado para isso, ia ser um desastre. A gente estaria muitos anos atrasado em muitos aspectos. Bom, agora a gente está com um tempinho um pouquinho já nos encaminhando para o final. Tem um outro setor que é importante também, que é o setor de energia. E aqui eu vi que vocês também falaram alguma coisa do Rio Madeira. Aí eu fiquei um pouco confuso, porque a gente está falando de estado de São Paulo, né? Esses investimentos nas usinas de Jirau e Santo Antônio lá no Rio Madeira. Por que elas estão ditas aqui? Então, porque esse complexo hidrelétrico do Rio Madeira,
ele manda energia de lá para Araraquara. Então foi construída a maior subestação do país em Araraquara, que ela recebe então a linha de transmissão, aí já entra em transmissão. É a linha de transmissão que chega para Araraquara e de lá parte para essa energia distribuída para as regiões Sudeste e Sul, mas é em Araraquara. Tá. E aqui a gente vê que o papel do poder público ainda é bastante predominante, né? A gente vê que nesse último gráfico aqui, na última parte do gráfico, principalmente no que tange a 2010 até 2012, por que houve essa subida e depois essa descida do investimento? Vocês conseguem explicar? É o que eu falei, é a Petrobras. É a Petrobras, é aquele que a gente havia falado no começo. Isso é. E talvez essa coisa mude um pouquinho, porque, na verdade, você tem assim, em 2010, o governo federal mudou o marco regulatório por conta do pré-sal e permitiu a partilha da produção, a exploração privada. Então, na Bacia de Santos, a gente vai ter, aos poucos, o setor privado entrando nessa coisa da exploração e talvez no refino e tudo mais, que hoje está concentrada toda na Petrobras. Mas me corrija, Margarida, se eu estiver errado, mas assim, há, na verdade, exceto aí a questão do salto do pré-sal, Petrobras, que é um grande novo negócio, né? Tem uma certa complementariedade, né? Que é basicamente as redes de distribuição, de energia elétrica, então, gás, é um elemento importante. O setor privado, ele está muito envolvido com o setor elétrico. A coisa dele é bem em cima do setor elétrico. A gente está falando de 33 bilhões de dólares investidos, 90%, na concessão do serviço de eletricidade. Geração, e são todas empresas que foram concedidas. Então, você tem na geração, na transmissão e na distribuição, elas envolvidas aí. A gente está vendo aqui pelo boletim de vocês que quase $1 bilhão em 2012 envolveu a expansão de rede de gás também, né? Isso. A rede de gás natural, o que é isso estou falando principalmente na Grande São Paulo, né? Estamos falando isso, na metrópole. É a macrometrópole. Macrometrópole, que seria... São Paulo e os vizinhos, e os né? vizinhos. Então, você tem Campinas, Sorocaba, região da Bahia, todos que estão... Esse é um setor que, como você havia dito no início, Ednei, que é onde pode haver cada vez mais um crescimento do investimento privado, né? Você disse que é um dos setores que tem já um investimento, mas que pode subir, né? Como a Margarida falou, a questão, né, da participação do setor privado no petróleo, né, em todo o processo do pré-sal é algo bastante importante e é um campo rico aí para as próximas décadas, né? Assim como o saneamento, né? A gente está falando do saneamento, a gente também vê que empresas públicas são preponderantes também, ainda são, mas também existe possibilidade de crescimento. A gente está vendo aqui nesse gráfico, o azul representa empresas públicas e o vermelho empresas privadas. Nós estamos falando de um montante de investimentos estatais predominantes com 24,7 bilhões, né? Mais os outros 5,6 bilhões, pelo que eu entendi, de investimentos privados, é isso? Isso. É um setor cujo marco regulatório de atuação do setor privado se delineou a partir de 2007, com uma lei específica que disciplinou investimentos, tudo. Então, aí também, quer dizer, você vê que é um esforço expressivo do Estado, essa cifra que você colocou de 24 bilhões de investimento, mas, assim, é um campo em que, mais uma vez, essa relação rica de setor privado e público pode se aprofundar a partir da regulação geral do sistema. Bom, na verdade, só queria lembrar uma coisa, que tem um ditado, sei lá, uma fala que existe, muito atribuída aos políticos, dizendo que cano enterrado não dá voto, né? Então, essa coisa do saneamento básico é uma coisa que vinha sendo sempre relegada a segundo plano. O pessoal não era visível, né, para a população, isso que estava sendo investido. Na medida em que teve esse marco regulatório de 2007 e foram delineadas, já existiam alguns municípios que tinham concedido os seus serviços para empresas privadas, mas, na verdade, não existia uma regra em relação a isso. E quando surgiu essa lei, aí passou
a ter regras e ainda hoje o pessoal e várias empreiteiras estão começando a entrar pesado nisso. As grandes empreiteiras do país, Odebrecht, OAS, uma série, Queiroz Galvão, elas vêm entrando pesado e estão alegando que o retorno é bastante alto, mais alto do que de rodovias e ferrovias. Então, o pessoal tem um grande caminho a percorrer. E uma coisa que eu vi recentemente, um trabalho da CNI, que ela chama atenção para a necessidade de definir a titularidade do serviço, da concessão. Porque, na verdade, o saneamento básico, você pode conceder, um município concede, mas o Estado tem uma prioridade de fazer outra coisa em cima. Então, algumas coisas precisam ser resolvidas aí. Margarida, Ednei, muitíssimo obrigado por vocês terem vindo ao nosso estúdio, participar aqui do Primeira Análise, e eu espero recebê-los aqui numa outra oportunidade. Muito obrigado. Muito Primeira obrigado. Análise fica por aqui e volta numa outra semana para tratar de mais um boletim da Fundação SEAD, nesse programa que é uma parceria entre a Fundação SEAD e a Univesp TV. Até lá. Muito obrigado.